Exercício 2.5. No manômetro da figura, o fluido A é água, o fluido B mercúrio. Qual é a pressão P1? E aí ele nos dá o peso específico do mercúrio e da água. Vamos ao desenho, ele quer saber o valor de P1, gente. Vamos ao desenho da figura 5, ele representa aqui algumas alturas. Nós temos P1 num recipiente A e B seria, no caso, o nosso fluido água. Se nós voltarmos lá ao desenho, né, nós teremos, o fluido A é água e o B é mercúrio. Então, nós temos uma pressão exercida nesse compartimento que tem água. Essa pressão ela vai atuando por toda essa linha, é a mesma pressão, pois ela só depende da altura, e a partir daí existe esse desnível de água, que por subtração aqui de medidas, isso vale 2,5 centímetros. Então temos essa pressão de água de 2,5 centímetros, mas não podemos esquecer a própria pressão P1 em si. Ela é uma pressão que se exerce do fluido, mais essa hidrostática envolvendo a altura desse fluido. Depois nós temos essa outra pressão hidrostática do fluido B, que vale 5 centímetros, mas ao mesmo tempo, desse outro lado, nós temos 5 centímetros com o mesmo fluido. Trabalhando com a equação manométrica, nós vamos conseguir fazer todo esse caminho que eu estou descrevendo. Depois teríamos que subir 2,5 centímetros, mais esses outros centímetros aqui que completariam os 15. A equação manométrica, gente, ela sempre parte de um ponto de partida. Então a questão 2.5, ela partiria do ponto P1, é onde eu começo o meu caminho, e toda vez que nós descermos, eu posso acrescentar uma pressão hidrostática. Então eu vou acrescentar essa altura de 2,5 centímetros, referindo-se à água. Então vamos colocar aqui mais gama H2O vezes 0,025. Depois nós podemos acrescentar esse fluido, que também está no sentido aqui para baixo, que é mercúrio, mais gama, mercúrio, vezes 0,05. Quando nós passamos pelo fluido e começamos a subir, o fluido manométrico ele vai exercer uma pressão agora contrária ao sentido que eu estou exercendo. A propriedade mais básica para entender esse conceito seria que a pressão até este ponto mais baixo foi calculada já. Nós fizemos a contagem da pressão P1, da pressão hidrostática desse líquido e da pressão hidrostática desse segundo líquido. Ou seja, são essas três coisas que contribuem até o fundo deste ponto. Este outro ponto ele apresenta também uma pressão que está equilibrada, inclusive com a pressão atmosférica, mas que nós vamos poder considerar como efetiva todo esse cálculo. Agora, neste ponto aqui embaixo que eu aponto com a lapiseira, nós temos toda essa coluna que exerce uma pressão para baixo, mas forçando o sistema num sentido contrário ao anterior. Enquanto aqui na esquerda eu tenho um sentido de pressão que força a direita, esta outra coluna tem uma pressão que força a esquerda. Essas duas forças contrárias podem estar em equilíbrio e devem estar em equilíbrio. Então eu poderia contabilizar agora todas essas forças negativas. Então eu vou colocar menos gama do mercúrio e esses 15 centímetros que finalizaria o nosso equilíbrio. Como tudo está em equilíbrio, pela equação manométrica eu posso dizer que tudo isso é zero. Então veja, pegando pelo princípio de que a pressão hidrostática, ou a pressão ela vai se equilibrar dentro de fluidos comunicantes, nós poderíamos ter feito uma análise geral, colocando aqui um esquema, onde esse ponto seria um ponto 2 e aqui seria um ponto 1. E que, uma ali é ponto 1, vamos chamar aqui de ponto x e y, para a gente não se confundir com os números da questão em si. X e y. Então, Px é igual a Py. A pressão que esta coluna X exerce no ponto, no ponto X
que essa coluna exerce no ponto X é igual à pressão exercida no ponto Y. Quais são as pressões no ponto X? Tem a P1, depois tem uma pressão de água, mais uma pressão de mercúrio, que seria esse o fluido aqui, mercúrio. Do lado do Y, nós temos uma pressão também de mercúrio, que é bem grande, né? Vou colocar a pressão de mercúrio linha, que seria essa segunda coluna aqui à direita. Essas duas colunas se equilibram num ponto de referência que está no mesmo nível. Essa igualdade de pressões é o princípio básico para construir a equação manométrica. A partir daqui, meus caros, nós podemos determinar o valor de P1. A pressão P1 vai ser igual ao fluido 136, 10 a terceira, mercúrio, vezes 0,15, menos mercúrio, 136, 10 a terceira, vezes 0,05, menos 10 a quarta, vezes 0,025. Essa seria a pressão que nós temos que calcular. Espero que a explicação tenha ficado clara, gente. Nós temos dois pontos que se igualam e isso garante esta igualdade da equação manométrica. Então vamos lá, 1 10 a quarta vezes 0,025, tudo isso somado, temos uma pressão de 13.350 Pascal. Ou, como o Brunetti coloca aqui, em quilopascal, né? P1 vai dar 13,35 quilopascal. Então essa é a ideia principal da equação manométrica, que será muito útil para nós futuramente. Vamos ao próximo.